Olá, leitores do Bocão News. Estamos no estúdio do Bocão News para desta vez entrevistar o juiz eleitoral Marcelo Junqueira Aires. Ele vai falar um pouco sobre alguns aplicativos lançados pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições desse ano e também sobre questões como financiamento público de campanha e as proibições desta eleição. Bom dia, doutor Marcelo Junqueira. Fala um pouco para a gente sobre esse aplicativo que foi lançado agora em agosto, chamado Pardal. Bom dia, Rodrigo. O Pardal é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar na internet, no tablet, smartphone, e ele propicia que essa pessoa faça denúncias. É um aplicativo que permite que se tire fotos, que se faça gravações, filmagens, enfim. Então, verificando qualquer irregularidade no curso das eleições, a pessoa pode fazer essa filmagem e enviar automaticamente via online para o Tribunal Regional Eleitoral, que irá analisar, enviar ao juiz competente essa denúncia, analisar o tipo de denúncia, enviar ao Ministério Público para que adote as medidas necessárias. A maioria das denúncias são em relação à propaganda irregular. Hoje, 50% dessas denúncias hoje são em relação à propaganda irregular, que as propagandas esse ano foram modificadas, não é mais possível aqueles cavaletes no canteiro central, não é mais possível se fazer propaganda em bens públicos, faixas em passarelas, viadutos. Isso a gente não está mais vendo, está vendo que a cidade ficou mais limpa. E qualquer tipo de propaganda dessa forma irregular, ela pode ser denunciada e enviada para o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral irá notificar também online, imediatamente o candidato, para que ele retire essa propaganda. Isso está acontecendo naturalmente, tudo online, onde você pode acompanhar, inclusive, o trâmite do processo online. Então, o candidato ele já é notificado automaticamente através do e-mail que é cadastrado no TRE, ele já analisa, já sabe a localização geográfica, porque o sistema ele permite que seja identificada essa localização da propaganda irregular, ele já vai até o local, já retira essa propaganda, já filma também através do próprio Pardal a retirada e já manda de novo para o TRE, que o TRE dá baixa nessa denúncia. Outro serviço que foi lançado na eleição desse ano foi o serviço do Disque Título, né? Para que serve isso? Como é que o eleitor tem acesso a esse serviço que permite um canal de informação entre o eleitor e a justiça, né? Sim, exatamente. O Disque Título já está funcionando, tem 2 semanas antes da eleição já estava funcionando, ele está funcionando agora nessa semana da eleição, de 9 às 17, e no dia da eleição vai funcionar de 7 às 17, que é o telefone de 3373-7000, onde o eleitor pode ligar e tirar dúvidas relativas ao local de votação, em relação ao número da zona, número da seção, isso tudo em função da modificação que houve, em função do rezoneamento que houve recente. Então, nós tivemos que ampliar esse serviço para dar essa informação ao eleitor. Também qual o documento necessário para a votação, basta um simples documento de identidade, pode ser carteira de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, desde que tenha foto, e enfim. E também dúvidas em relação à justificativa eleitoral. O eleitor que estiver fora do seu município, fora do seu estado, ele pode, através de um formulário próprio, justificar a ausência no voto no dia da eleição, preenchendo esse formulário e apresentando em qualquer sessão. Posteriormente, também ele pode ser justificado esse voto em razão de doença ou qualquer outra situação que tenha impedido a pessoa de votar, ela pode, no prazo de 60 dias, a partir do pleito. Voltando à questão do aplicativo do Pardal, o senhor falou que 50% das denúncias se referem à propaganda eleitoral. Qual é a punição que o candidato tem se for pego fazendo esse tipo de propaganda? Ele tem um prazo de 48 horas para retirar. Se ele não retirar no prazo de 48 horas, aplica-se uma multa. E essa multa ela pode ser elevada, enfim, a pena vai ser gradativa em função da morosidade na resposta, no cumprimento da determinação judicial. Magistrado, esse ano teve uma mudança na questão da legislação eleitoral que proibiu, por exemplo, o uso de cavaletes, faixas. Para alguns candidatos, isso tirou o clima da eleição. Para eles, enfraqueceu, né, a eleição. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa lei deve ser mantida ou deve ser revista? Eu acho que do ponto de vista visual, eu acho que a cidade ficou mais limpa, né? Mas realmente, indubitavelmente, se tirou esse clima de eleição, né? É uma eleição mais curta também esse ano, onde se focou realmente no horário eleitoral gratuito. Com o fim realmente específico disso era justamente para baratear o custo de campanha. Tentar se baratear o custo de campanha para evitar aquelas doações, inclusive numa campanha que não pode ser feita doação de pessoa jurídica, né? Então, justamente por isso, como só pode ser doação de pessoa física e também a própria verba dos partidos, é que houve essa redução do custo
para poder propiciar que pessoas fizessem campanha mais baratas. A eleição desse ano foi 45 dias, deveria ser aumentado esse prazo? Dizem que, na verdade, essa eleição nossa aqui é um tubo de ensaio, na verdade, né? Fizeram os candidatos de cobaia para verificar se a eleição de 2018 será nos mesmos moldes. Mas quem decide isso é o Poder Legislativo, né? Eles, na verdade, vão analisar e vão verificar a necessidade ou não de fazer mudanças na lei para 2018. O senhor acredita que as regras desse ano serão mantidas em 2018? Eu acredito que a maioria, sim. Eu acredito que é difícil voltar ao financiamento de pessoa jurídica. Eu acho que vai continuar ainda o financiamento de pessoa física apenas. Eu acho que as regras principais, eu acho que serão mantidas. Mas isso não dá para fazer esse exercício de futurologia, porque cabe realmente ao Legislativo analisar. E, enfim, eles que votam as leis, eles que podem fazer mudanças. Da mesma forma que mudaram agora, eles podem mudar para 2018. Foi positivo na sua avaliação essa proibição de pessoa jurídica financiar a campanha? Eu acho que sim, eu acredito que foi positivo. Eu acredito que é uma forma de reduzir os custos, é tentar realmente fazer com que o candidato apresente as suas propostas na televisão, enfim, no horário eleitoral gratuito, evitando doações escusas, até porque, como vimos na Operação Lava Jato, que foi o que propiciou essa redução, essa proibição, foi justamente em função do que nós vimos, nós assistimos, estamos assistindo até hoje, em função da Operação Lava Jato, que doações de campanha discutíveis. Então, eu acho que é uma forma de proibir isso e tentar tornar todo mundo isonômico, propiciando que todos façam campanha com menos recursos. O senhor acha também que essa lei facilita a fiscalização por parte da Justiça de Caixa 2? Sim, também é uma forma de inibir. Agora, em função da proibição, pode acontecer o Caixa 2, né? A Justiça está preparada para isso, está buscando, está analisando, está investigando. Enfim, o próprio Ministério Público está bem atuante nessa eleição agora, que é a primeira, justamente para evitar e coibir qualquer tipo de Caixa 2. Uhum. Nessa semana a gente teve um caso polêmico na Justiça, que foi a proibição do cantor Igor Canário de participar de um evento em Alagoinhas, de um ato político. Para o juiz da primeira instância, isso se configurou um showmício, porque ele participou de um ato como cantor, foi divulgado que ele estaria como cantor e não como vereador, como candidato político. O que é que se configura showmício? Esse caso específico eu não conheço, eu não poderia opinar em relação ao caso, não sei o que é que levou o juiz a tomar essa medida, obviamente deve ter alguma razão. Mas o showmício é justamente o candidato fazer show pedindo voto, né? Fazer show mesmo, cantando com banda, pedindo voto. A lei ela proíbe esse tipo de pedido de voto, esse tipo de showmício é proibido. Mas não se impede, na verdade, a lei, o candidato que ele já tem a profissão dele, que é cantor, a lei não impede que ele faça show. Apenas ela impede que ele faça show pedindo voto, em benefício de algum candidato, dele ou de qualquer candidato, isso não é possível. Mas ele fazer show, a lei permite que ele faça. Até porque tem crescido o número de cantores, artistas que estão sendo candidatos, né? Então proibir seria uma forma de... O que o senhor pensa? Eu acho que não se pode proibir o exercício da profissão. Porque, na verdade, a Constituição ela permite o livre exercício profissional e não se pode proibir que a pessoa venha exercer a sua atividade profissional. De modo geral, o que é que o senhor pensa sobre esse financiamento público de campanha? Na verdade, o financiamento hoje é privado, né? As pessoas tentam que se busque esse financiamento público. Eu entendo que hoje já há financiamento público de campanha. Na verdade, se a gente for parar para analisar, os partidos, os fundos partidários, os valores que os partidos recebem são astronômicos. Hoje, partidos como o valor total do fundo partidário é de R$1 bilhão. Partidos como o PSDB, PT, PMDB, por exemplo, receberam cerca de R$100 milhões. Ou seja, então já há um financiamento público. A própria televisão hoje, o horário eleitoral gratuito, que se fala de horário eleitoral gratuito, não é gratuito. As emissoras elas deixam de pagar impostos na ordem de R$500 milhões. Isso tudo financiado com o dinheiro público, com os cofres públicos. Então, já há um financiamento público de campanha. Eu acho que haver mais financiamento público de campanha, eu acho que é inviável. O Supremo, na eleição desse ano, ele autorizou que emissoras convidem candidatos que não têm representação no Congresso. O que é que o senhor achou dessa decisão? É uma decisão que ela fere um pouco a democracia, né, a ampla democracia. Mas tem que ser colocado critérios, na verdade. Quem não tem 9
o partido que não tem 9 representantes na Câmara não é obrigado a participar do horário de televisão. As televisões, elas acabam ampliando, né, dando convidando todos. Mas, obviamente, que a obrigação mesmo de convidar é só aqueles que têm 9 candidatos na Câmara que a lei determina. O senhor acha que faria a democracia em que sentido? Eu acho que faria a democracia porque o interessante para a população é ter uma quantidade maior de candidatos, né? Então, tendo mais candidatos, se tem possibilidade de escolhas, maior possibilidade para se escolher um candidato. Então, é interessante que se apresente à população um número maior de candidatos. Eu acho que isso é interesse público, na verdade, que se apresente candidatos para que a população tenha um para escolher. Mas participar, por exemplo, em Salvador são 7 candidatos. A participação de todos não pode inviabilizar uma discussão mais profunda sobre as questões da cidade? Eu acredito que não. Eu acho que a partir do momento que existem os candidatos, é interessante que todos deem sua opinião, todos apresentem suas propostas. Eu acho que todos participando, eu acho que pode se discutir até melhor as questões da cidade. Agora, isso a gente fala de Salvador, de uma cidade que, por exemplo, tem 7 candidatos, não é isso hoje? Uhum. Mas uma cidade pequena que, por exemplo, tinha lá 3 candidatos, onde um que está na frente da pesquisa, por exemplo, o seu partido não tenha 9 candidatos na Câmara. E aí ele está na frente da pesquisa eleitoral, ele não vai ser convidado para participar do debate, ou seja, não é uma forma também de exclusão, não é uma forma de prejudicar esse candidato. Enfim, a questão tem que ser analisada de uma forma mais ampla, de uma forma geral, para evitar distorções e evitar justamente prejuízos para os candidatos. Para concluir, qual é a sua opinião sobre o voto facultativo? No Brasil ainda tem o voto obrigatório. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, confesso que não tenho opinião formada sobre isso, né? Os grandes países como Estados Unidos e outros, o voto é facultativo. Aqui no Brasil ainda o voto é obrigatório. Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso não, mas eu acho uma forma interessante como a democracia do Brasil ainda é uma democracia nova, é uma forma de integrar todos na sociedade, dessa obrigação e desse dever cívico de exercer o voto. O senhor acha que o eleitor iria para votar mesmo se o voto fosse facultativo? Eu não sei, é uma dúvida grande que nós temos em relação a isso, né? Eu realmente não tenho como responder essa pergunta. Eu fatalmente iria votar, com toda certeza iria votar. Eu acho que o exercício do voto é importante, é uma forma de você exercer sua cidadania, exercer a democracia. Então eu acho que é importante esse dever cívico e acredito que é importante também para toda a população fazê-lo. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua expectativa para a votação agora dia domingo e convidasse o eleitor a ir às urnas. A expectativa é que vai ser a mais tranquila possível, né? Vai ser realmente uma eleição tranquila. Convido todos os eleitores que vão às urnas, que vão votar, vão exercer a sua cidadania, vão cedo, é importante, já com o número da zona, o número da seção em mãos para evitar contratempos. Enfim, votar de forma tranquila para exercer a democracia da melhor forma possível. Muito obrigado, juiz Marcelo Junqueira Aires. A gente fica por aqui. Muito obrigado, leitor do Bocão News.